Quantos estão alegres de estar na presença de Deus? Pois aplauda ao Deus Todo-Poderoso, ao que dá vida, e o que dá vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Já estão acostumbrados comigo que para mim, se não grito, parece que não estou falando do Evangelho. Amém. Pero vamos falar nesta manhã e me dei conta que encontro na Bíblia um Evangelho de uns que vão tranquilo e o Senhor salva com grande quantidade. E dou conta também que o Senhor utiliza com muita eloquência e começa a falar forte e não tem medo de lo que habla. E tem a segurança de lo que está falando em Cristo. Amém. Então vamos falar de que foi separado para servir ao Senhor de tal maneira que se disse: se eu serei mis imitadores como eu sou de Cristo. Estamos falando de Paulo. Amém. Aleluia. Pois eu quero contar um pouco dessa história de Paulo nesta manhã aqui com vosotros, e com o mesmo espírito. Lemos a palavra de Deus em livro de Gálatas capítulo 2. Lemos alguns versículos, amém, deste mesmo capítulo. Para mim é a carta que Paulo vai desabafar, desahogar, vai dizer tudo o que sentia. Amém. Capítulo 2. Se você está crendo que tu ministério é complicado, do livro de Gálatas capítulo 2, leia essa história. Amém. Se você vê que todavia o que ha passado está difícil para ti, leia essa história outra vez. Amém. Leemos a palavra de Deus, honrando ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo. Amém. Diz assim na palavra de Deus: depois de passado 14 anos, depois de passado quantos anos? Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, pero subi segunda a revelação, e para não correr ou haver corrido em vano, expulsei em privado a los que tinham certa reputação em el evangelho que predicou entre los gentiles, mas nem a Tito, que estava comigo, e com todo e ser grego, foi obrigado a circuncidar-se. Isto, apesar de los falsos hermanos, introduzido a escondida, que entrava para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à esclavitud, a los quais nem por um momento acedimos a submeter, para que a verdade do evangelho permanecesse com vosotros. Pero de los que tinham reputação de ser algo, lo que hayan sido em outro tempo, nada importa. Deus não hace acepções de persona. Deus não hace. A mim, pois, los de reputação nada novo me comunicaram. Antes, por el contrario, como vieram que me havia sido encomendado el evangelho de la incircuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, pois el que atuou em Pedro para el apostolado de la circuncisión, atuou também em mim para com los gentiles. E reconhecendo a graça que me havia sido dado, Jacob, Cefas e Juan, que eram considerados como colunas, não deram a mim e a Bernabé la destra em señal de companheirismo, para que nós fôssemos a los gentiles e eles la circuncisión. Solamente nos pediram que nos acordássemos de los pobres, lo quais também procurei com diligência a ser. Pero quando Pedro vino a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era de condenar. Pois antes que viniese, alguns de parte de Jacob comia com los gentiles, pero depois que vieram, se retraía e se apartava, porque tinha medo de la circuncisión. E em sua simulação participavam também os outros judíos, de tal maneira que a Bernabé foi também arrastado por la hipocrisia de eles.
Pero quando vi que não andava retamente conforme a la verdade del evangelho, dijo a Pedro delante de todos: se tu, sendo judío, vives como los gentiles e não como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Versículo 15: nós outros judíos de nascimento e não pecadores de entre os gentiles, sabendo que el hombre não é justificado por las obras de la lei, senão pela fé de Jesus Cristo. Nós outros também hemos creído em Jesus para ser justificado por la fé de Cristo e não por las obras de la lei, porquanto por las obras de la lei nadie será justificado. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento dando glória ao Senhor. Amém. Aí estivemos em uma palavra tremenda e poderosa em Nava, como o pastor acaba de falar. O evangelista Martín estuvo trayendo uma grande palavra ayer. E eles falavam sobre a meta, de seguir alcançando esta meta, de seguir avançando, pero sem medo, sem temor, pero com segurança. O que é difícil é termos essa segurança. O que é difícil às vezes é sermos obedientes e crentes. Porque a palavra crente é crer. Quantos crê? E quantos crê que nesta manhã os que han entrado triste aqui vão sair alegre? Os que han entrado aqui com problema vai sair livre. Os que han entrado aqui como escravo agora vai sair livre. Porque você já não é mais escravos. Você agora serve a Deus Todo-Poderoso que te deu liberdade para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Pero antes de falar aqui dentro desse texto ao qual hemos leído, eu quero trazer à memória vuestra o que passou com Pablo desde o início, como começou seu evangelho, como começou seu caminhar com o Senhor. Pablo era um homem que temia, os cristianos o temiam, tinha medo de Pablo, porque em seu momento se chamava Saulo, e Saulo, quando falava de Saulo de Tarso, todos tinham medo de eles. Incluso quando os evangélicos daquela época, os cristianos daquela época, escutavam falar de eles, se escondiam. Era interessante porque antes de aqui chegar Pablo, nós vemos o Senhor fazendo um mover muito grande na obra de Deus. A prédica de Pedro era uma prédica tremenda. Pedro, com uma sola prédica, consegue atrair 3.000 pessoas aos pés do Senhor, aos pés do Senhor. Com uma sola prédica, Pedro grita e diz: mira, arrependeu-vos, porque é chegado o reino do céu, o Cristo ao qual crucificaste, Ele está aqui hoje, porque Ele deixou o Espírito Santo, ao qual nos foi concebido e confiado este evangelho. Então Pedro começa a anunciar o evangelho, e a gente começa a se acercar aos pés do Senhor. E Pedro, com outra prédica, uma segunda prédica mais, vai conseguir 5.000 almas. Ele predica outra vez e diz sobre o arrependimento, sobre conhecer a Cristo e sobre se acercar ao Senhor. E a gente se acerca a Deus. E todos querem receber o Espírito Santo, todos querem ser llenos, porque Pedro vai também contar a história de Pentecostés em Jerusalém, quando eles estavam reunidos, e disse: mira, ha venido um Espírito que renovou nós em línguas, e isso nós falar em outras línguas. E a gente quedou curioso de entender e ter esse espírito. Então a gente se acerca outra vez a Cristo. E quando se acercam a Cristo, agora Pedro tem uma congregação com 8.000 pessoas. Você consegue imaginar 8.000 pessoas juntos? Bastante, não? Se nesta manhã não sei quantos seremos, pero uns 80 mais ou menos, 70, uns 60, não sei quantos são agora. Pero bueno, não importa a quantidade. Pero toda esta gente estava aí com Pedro, reunido. E Pedro tinha tanta liberdade, e a gente confiava tanto em Pedro, porque Pedro era um discípulo de Jesus, e os discípulos fazem o mesmo que fazem seus maestros. Pedro curava, Pedro libertava a gente, expulsava demônios, com sua sombra, ao passar, os enfermos eram sanados. Então Pedro tinha uma reputação buena. E esta reputação de Pedro deu a ousadia de dizer: mira, hacemos uma coisa, coinonia.
hermanos unidos em Cristo Jesus, vendemos todos nossos bens e sabe o que? Nos juntemos todos, apoiamos um na outro. Você pode vender sua casa e me apoiar? Oh glória. Quedou difícil a hora, hein? Você pode deixar sua família e me acompanhar. Você pode deixar o passado atrás e seguir adelante comigo. Você pode deixar tudo atrás e começar tudo novo agora. Este era o chamado de Pedro. Deixei tudo. E a gente vendeu tudo e seguiu a Pedro. Pero Deus teve que levantar um homem porque faltava algo mais aún. Faltava as pessoas ser alcançadas, porque na Bíblia, nós outros lendo em capítulo de João, capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim, que o Senhor veio para os suyos, pero os suyos não recebeu, mas todo aquele que recebeu, lhe deu o poder de ser chamado hijos de quem? De Deus. Você era um filho de Deus, amém, glória a Deus. Este era o chamado, pero os discípulos quedaram cômodos, quedaram em Jerusalém, unicamente a palavra era para eles, para os judeus, e não saía daí. Pero não havia entendido aún o que o Senhor havia ensinado. O Senhor havia ensinado a eles que eles tinham que sair para o mundo, predicar o evangelho a toda a criatura. Eles quedaram no grupo em coinonia solamente, e não queriam repartir de aí. É isso que é interessante nosso Senhor Jesus. Jesus, quando ensinava aos discípulos, ensinava muito duramente às vezes, eu entendia. Porque ele dizia, mira, se te dá em um lado da mejilha, dá-lhe a outra. Isso é complicado. Isso não é fácil. Eu nesta manhã molestei um dos irmãos que estava tentando aparcar. Foi um aparcar e eu cheguei por detrás. O primeiro que hace e quer ver como isso deixa arriba de todo, é um pitado de la bocina del coche, quando tu está aparcando. Verdade ou não? Os que conduzem. Isso dá uma moléstia, não? Principalmente as mulheres, eu creio que também queda nervoso. Se vosotras têm esse nervo, nós outros também temos o homem. Quando um pita, já te descontrola até para fazer o acentuamento do aparcamento. Então, eu pitei. Pá. Eu sabia a quem estava pitando. Eu não hecho nada. Quedou aí parado, aí, com o coche tranquilo, eu não vai sair. Bendecido. Não me vai deixar o aparcamento a mim. Pero o Senhor já havia preparado outro aparcamento que estava um pouco mais adelante e estava aguardando eles. Amém? Era a irmã Eliel que estava aí. Amém? E foi no primeiro que isso. Eu digo, vou apitar. Pá, para ver como está o irmão. A ver se o irmão vai sair de aí a me pegar. Foi uma prova, pastor. Foi. Não, tranquilo dentro do seu coche aí com sua esposa. Isso não passa nada, deixa ela aí que pite. Pero o Senhor já havia preparado algo para nós outros. Sempre chega o tempo de Deus sobre tu vida. Amém? Não importa o que vai levantar para te tentar molestar ou estovar o que Deus tem preparado. O que Deus prepara, nada te pode tomar. Passe os anos que passe. Pero encontramos agora Saulo, depois de tanta prédica de Pedro, depois de tanta palavra de Pedro, depois de Deus converter mais de 8.000 pessoas ao evangelho, agora vamos ver a igreja retroceder. E por que, irmão? Porque aparece Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tinha uma cometida muito grande, tinha muita gente. Os que acompanhavam eram muitos. 3 soldados e ele. Roma lhe designou 3 soldados. Disse, mira, tem 3 soldados. Acaba com este culto, ao qual estão fazendo o culto que se chamava El Camino. A igreja que chamava El Camino. Por que a igreja se chamava El Camino? Porque quando Jesus predicava, ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então a igreja, a primeira igreja que está surgindo, é o caminho. É a igreja do caminho, em busca da verdade, e ele é a vida. Então ele estava em busca de Jesus, e de repente vem Saulo, e Saulo vem e disse, mira, vamos acabar porque isso quer acabar com nós outros aqui, isso está prejudicando a religião,
está predicando a los sacerdotes. Então vamos acabar com isso. Isso está mal, não pode ser assim. Não é assim que predica o Evangelho. Por quê? Porque eles não haviam conhecido a Cristo. Porque eles não receberam a Cristo, então ele não entendia o que se estava sendo predicado. Pero de repente, vem Saulo com esta movida, sacudindo toda a igreja, levantando todos e sacando fora. E quando a gente escutava falar de Saulo, as congregações pequenas, até chegar aí em Navas, então a gente de Navas já corria a outro sítio. Pero já havia corrido todos de coinonia. E já havia morto muitos pelo Evangelho. E muitos eram mortos, decapitados. Pero não tinha temor, não tinha medo, eles seguiam firme no propósito. Pero Deus, Jesus, já não estava aqui. Pero Ele decidiu fazer um encontro. Como Ele é decidido a fazer um encontro contigo. Tu está aqui hoje porque Deus te chamou. Deus te ha separado, irmão, e foi para este tempo. Passou o que passou, foi para que você estivesse aqui hoje. Então você é um escolhido e separado de Deus. Amém. Se você é separado de Deus, porque está escondido, não te esconda, porque Deus quer que você saia afuera. Aleluia, glória a Deus. Então se vemos a Saulo entrando nas igrejas, predicando, pero Jesus decide aparecer a ele e a ser um chamado para ele. E ele disse: Saulo, Saulo, por que me persigues? Saulo disse: Senhor. Isso está no capítulo 9 de Hechos. Desde o capítulo 5 vai começar assim, desta maneira qual estou dizendo. Amém? Então se ele começa a falar com o Senhor, e a esse momento que está falando com o Senhor começa a dizer: Saulo, por que me persigues? Só o Senhor disse agora o que tu queres que eu te haga. O primeiro que Saulo hizo foi poner a rodilha no suelo. Foi o primeiro, quando ele viu a luz que se acercou a ele e que se cegava. Interessante que o único que conseguia entender que era Cristo que estava aí era Saulo. Seus companheiros escutavam uma voz, pero Saulo entendia que era Cristo que estava aí, porque ele disse: por que me persegues? E ele disse: Senhor, diz o que tu queres que eu haga e eu harei. Aleluia. A convenção de Saulo para mim é impactante. O chamado de Saulo é impactante. E nós outros vemos agora um Saulo sendo cambiado a um Pablo. Pero sabe o que passa, irmão? Tu chamado pode ser extraordinário. Tu pode ser impactado com o Espírito Santo. Tu pode sentir a presença de Deus da maneira que seja. Pero quero te explicar algo ao qual o pastor já falou. Você tem que dar glória em todo e em toda circunstância. Em toda ela. Não pense que a vida de Paulo, porque encontra Jesus, agora vai ser fácil. Não, agora começamos e damos a introdução e vamos entrar onde nós outros estávamos. Amém? Agora entramos no livro de Gálatas capítulo 2. E quando entramos em Gálatas, vamos encontrar uma espera tremenda de anos. Um Pablo ao qual o Senhor havia chamado, ao qual o Senhor lhe separou, ao qual quedou cego em uma ocasião, no capítulo 9, versículo 11. Deus vai levantar Ananias para ir ao encontro de Pablo. Interessante, irmão, que quando levanta o profeta tem que ser valiente, não tem que ter medo. Imagina, Hechos capítulo 9, versículo 11, não hace falta que ele busque a hora, pero depois leia em sua casa. Deus disse: mira, está um homem orando, buscando, e eu quero que tu vá ao encontro de Ananias. E onde ele está? Está na calle chamada direita. Tu vá para allá, está na casa de Judas. Ora por ele, para que sua visão venga a ser recuperada. Amém? E ele disse: vale, vou. Preparou tudo, saiu, porque o pastor, presidente, lo mandou. O pastor disse: mira, corre tu credencial, porque há que levar azeite também, que é a hora de ungir este homem, é a hora de levantar este homem. E ele vai ao encontro, pero eu creio, aqui já não disse a Bíblia, que quando ele põe o pé para fora de sua casa, e pensa um momento, e faz uma análise, diz: pero a quem é este homem? Tu me deste a direção na calle
me deste todo, la casa sei quem é, la casa de Judá, pero eu quero saber agora uma coisa. Quem é o homem ao qual tenho que orar? Se chama Saulo. Amigo, Saulo. Senhor, está seguro do que me disse? Porventura não sou eu o que levanta reino e destrói reino? Porventura não sou eu que sei escolher a quem quero poner em qualquer lugar? Porventura não é Deus Ele, o dono da vida e da morte? Porque agora vamos a questionar a Deus, porque este ou porque aquele? Este homem parou a questionar um momento, mas abaixo verá que ele questionou um pouco. Pero ele foi. E quando chega aí Ananias, Saulo diz: ai mano, meu irmão, vem orar por ti e ora. E quando ora, recebe a unção do Espírito Santo. Pablo não só recupera a vista, pero também como empieza a falar em outras línguas, empieza a predicar a palavra de Deus. Muitos vêm chegando ao pé de Deus através de Saulo. Pero irmão, na igreja há um problema também nesta igreja nesse tempo. Havia um pequeno problema. Não era fácil reconhecer a Saulo, porque Saulo era um homem peligroso. Era um homem que cumpria com as leis, matavam, se mandava matar, ele matava, não tinha medo, e perseguiu os cristianos, matou muitos, era um homem valiente, pero agora é um homem transformado. Por isso a Bíblia disse: todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura eis, as coisas velhas se passaram, e eis aqui, que tudo se hizo novo. Aleluia, glória a Deus. Um novo tempo chegava sobre a vida de Paulo. Um novo começo chegava sobre a vida de antigo Saulo, se passando a um novo nome conhecido como Paulo. E Paulo agora sendo transformado pela graça do Senhor, recebendo a graça do Senhor, o Evangelho, tem uma nova transformação, uma nova visão, e começa a predicar o Senhor. Pero de repente, irmão, ele encontra com Pedro. Há um encontro precioso. Parece que está tudo bem. E vem Pedro ao encontro de Paulo. E quando vem Pedro ao encontro de Paulo, Pedro disse: Paulo, tenho algo para te dizer, varão. Já lo he visto que vai cambiando a vida, pero todavía não. Escóndete um pouco, porque se saber que tu está com nós, é perigoso que nos mate. Há um peligro de morte para a igreja. Eu prefiro que tu se esconda um tempo. Vale, quédate aí, vuelve a tu cidade, a Tarsis, e queda por aí, tranquilito, não mova daí, até que eu te llame outra vez, até que o Senhor venha falar contigo. Hermano, eu não sei aqui quanto tempo você está esperando que o Senhor hable contigo. Eu não sei em que situação, em posição você está aqui. Você às vezes pensa que o Senhor não te vai chamar, ou que o Senhor não te separou. Você ainda dúvida do seu chamado, pero não dude do seu chamado, porque quando Deus levanta, Ele levanta e se acabou. Ponto final. Amém? Então, se Deus se levantou, Deus se separou, Ele te escolheu para esse tempo. Aleluia. Glória a Deus. Então, se Paulo decide quedar aí tranquilo, até que a profecia chega à casa de Pablo outra vez. 14 anos se preparou Pablo, 14 anos estuvo Pablo em oração e buscando ao Senhor. Era o momento de Pablo se afastar e se retener do Evangelho. Era o momento que Pablo não poderia estar mais no Evangelho, porque quando deixamos de escutar a palavra de Deus, nos perdemos. Quando deixamos de ouvir irmãos que nos apoiem, pero muitas vezes Deus quer falar com você no silêncio. Não hace falta que o irmão venha. Às vezes Deus quer falar contigo é em um silêncio. Deus quer te usar, não é essa hora, pero será amanhã. Se não é hoje, será passado. Se não é passado, será daqui um ano. E se não é daqui um ano, será dentro de 14 anos, ao qual Deus te vai levantar e marcar teu ministério. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Ele vuelve, Bernabé lo busca, porque Bernabé aún não estava consagrado, pero agora é consagrado, é o presbítero da igreja. Pablo o chama e Bernabé disse: mira, necessitamos de um apoio. Necessito de um apoio. Necessitamos sempre de alguém para nos acompanhar em alguma missão, porque solito não podemos fazer missão às vezes. Às vezes temos que ter um companheiro,
E ele pediu ao Senhor, disse: vamos orar, e Deus nos revelará quem há que chamar. E se chamou a quem? E quem apareceu nesta visão? Pablo. É Pablo. E Barnabé disse: bueno, vamos atrás de Pablo. Eu hago a direção do culto, Pablo. Tu vai predicar. Pero há que predicar como nós outros predicamos em Jerusalém. Não predique nada raro, nem hable nenhuma história rara. Tu toma cuidado com o que vai dizer, porque aunque tu está aqui comigo, eu não poderei te proteger muito. Tranquilo. E Pablo está aí com Barnabé, tranquilito. Vale, perfeito, eu sou predicador sim. Nesta noite tu vai predicar. Não há nada em Antioquia. Em Antioquia não há nada ainda Pero nós outros vamos começar o culto aí. Seguramente chegará umas 2, 3 pessoas. Ou melhor, até umas 4, 5. Pero bueno, predicamos a palavra do Senhor. E abrimos esse culto adorando ao Senhor. Aí eles cantaram uma canção. Não sei qual seria a canção. Se seria glória, glória, aleluia. Ou se seria: nós abrimos este culto em tu nome, ó Jesus Cristo. Amém? Então se ele começou a abrir culto, e ha venido a gente, se cercou a gente, escutou, e Pablo predicou. E ele disse: eu creio que estava aí Barnabé apontando, não, para depois passar o relatório a Pedro. Pedro, mira, hoje o culto foi com 5 pessoas. Muitos aceitaram de los 5 a Cristo e converteram todos esses 5. Que bem, perfeito e tal. Vamos para o terceiro culto. O terceiro culto já não são 5, irmão. Já vem mais ou menos uns 80 pessoas. E chega mais gente, cada vez mais gente. E Pablo empresta a predicar. Pero de repente, antes que acabe o culto, Pablo disse: vamos fazer aqui uma coisa. Vamos fazer algo aqui hoje, Barnabé. Cuidado, Pablo, que aí em Jerusalém não se hace todas essas coisas, hein? Tranquilo, não te apressure. Pablo, não, tranquilo. Tudo o que vou dizer, disse o maestro. Não disse Pedro, disse o maestro. Lo que te dicho Jesus, ele vai cumprir. Lo que disse o Senhor, ele lo hace. E ele disse que nós outros temos que orar pelos enfermos, e os enfermos têm que ser sanados. Barnabé, hoje à noite quando nós outros vamos orar, e muitos vão sair sanados de aqui, Barnabé. O culto aún não havia começado todavia. O culto estava para começar E vai Barnabé com sua Bíblia, abre o Salmo 46, por dizer algo, e diz: o que diz em Salmo 46? Deus és nosso que? Amparo, socorro, bem presente na angústia. Nesta noite Ele vem te amparar. Nesta manhã Ele vai vir te amparar. Nesta manhã o Senhor vai te amparar. Barnabé começou o culto já mais empolgado. Ele começou a dizer: pastor, este culto é diferente. Eu sinto que há uma glória, um mover do Espírito Santo. Então ele disse: nosso Senhor é nosso amparo, é nossa fortaleza, é nosso socorro. E algo surpreendente vai acontecer. Irmão, é sobrenatural. Ou algo surpreendente só acontece quando uno está realmente firme no espelho do Senhor. Quando uno está dedicando sua vida a Cristo. Pablo, com o tempo que passou, ele dedicou sua vida a Cristo. Ele passou todos os momentos na presença de Deus. E Pablo começa a predicar. E ao predicar ele disse: vamos orar. E ao orar, a gente que estava enfermo, a multidão era grande. Ele corre um panholo e pega com esse panholo. Aí diz: olha, diácono, passa esse panholo por aí, para que a gente venha a ser sanada. E a gente começou a ser sanada. Pero irmão, há vezes que há coisas que vêm para nos afligir e nos parar. Pero em Paulo tinha um espírito totalmente confiado no Senhor. Os 14 anos de Pablo foram uma grande preparação para o que venia e para o que aconteceria. Pablo foi um homem muito experimentado de Deus, sofrendo os mesmos dolores de Cristo. Encarcerado, em prisão, e em prisão adorava ao Senhor. Em prisão ele cantava ao Senhor. Silas com ele e ele adorava. E na prisão temos que fazer o quê? E na prisão temos que fazer o quê? E em tempo difícil temos que fazer o quê? E em circunstâncias complicadas, o que hacemos? Dobramos rodilha e oramos. Dobre rodilha e adore ao Senhor.
porque Deus vai abalar as cárceres, vai abrir um novo tempo para tu casa. Se você hoje buscar a presença de Deus de todo o coração e de todo espírito, o Senhor derramará dele lluvia de bendição sobre tu casa, uma proteção, um renovo. Aleluia, glória a Deus. Concluo, termino aqui. He contado uma história. Hoje não fui o predicador que queria ser de outra maneira, mas eu queria predicar como o Senhor lo hizo, com uma história. E a história de este Pablo é apaixonante, Márcio. É uma história, Márcio, a qual me impacta muitíssimo, porque ser crente como Pablo não era fácil. Ser crente como Pablo, sofrendo as mesmas dores de Cristo, aceitando a humilhação, volvendo a casa, e não preocupava com o tempo que seria chamado para o qual ele tinha que anunciar o evangelho, mas sim ele estava na posição firme, esperando. E quando vem Pedro, a pergunta de Pedro para Pablo tinha que ser outra. Pedro dizia: a quem te separou? A ti como apóstolo. Quem te separou para que tu esteja aí orando e fazendo isto? Ei, Pedro, te paro a hora. Em aquele tempo não. Pero esses anos eu tenho estudado e buscado a presença de Deus. Em obediência eu estuve essa igreja todo o tempo. Pablo se quisera fazer igrejas, Pablo hacía igreja, pero Pablo não hecho nenhuma igreja, quedou permanentemente firme em el ministério ao qual Deus chamou. Ele não saiu da presença de Deus, ele se mantuvo firme. Por favor, põe para mim Romanos capítulo 14, versículo 8. Amém? E com isso termino. Aleluia. Então, Pablo não parava. Pablo não estava preocupado com o que venia. Pablo não estava aí, estava disposto a tudo. O que diz aí? Pois se vivimos, para ele, Senhor, vivimos. E se morrimos, para ele, Senhor, morrimos. Assim, pois, seja que vivamos ou que morramos, dele, Senhor somos. Entendeste a palavra? Compassadamente. Pois se vivimos, se morrimos, assim pois seja, vivamos ou que morramos, dele, Senhor. De quem somos? Da mais sobre andar a baixera, ponga sobre seus pés. Ponga sobre seus pés. O tempo de Deus chegou sobre tua casa, sobre tua vida. O tempo do Senhor chegou sobre esta casa. É o momento de dobrarmos rodilhas e adorar o Senhor. Não é tempo, irmão, de estarmos aqui. Ai, será porque o pastor não me vai dar a oportunidade hoje? Será que amanhã que o pastor me vai chamar? Será quando o Senhor me chamará? O Senhor já te chamou desde o dia que tu levantaste as mãos, desde que tu aceitaste a Cristo. O Senhor te separou. Não foi ayer, foi desde aquele momento que levantaste os braços. Desde o momento que levantaste tu braço. Aleluia, aleluia, aleluia. E nesta manhã o Senhor está chamando também aquele. Há algum aqui que está entre nós outros, que ainda não aceitaste ao Senhor como seu único Salvador. Eu quero perguntar para aquele que não ha sido ainda, conheceu ainda o Evangelho, se está apartado do caminho do Senhor, se distanciaste da presença de Deus. Esta manhã é a manhã oportuna para ti. Essa é a oportunidade a qual Deus está abrindo. Se há alguém que quer aceitar a Cristo, haga assim com o sinal, com sua mão. Se há alguém que quer receber ao Senhor nesta manhã, levante suas mãos. Se há alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo, ou está apartado do caminho do Senhor, levante sua mão, porque eu quero orar por você, para que Deus vuelva a escrever seu nome no livro da vida. Há alguém que está apartado do caminho do Senhor aqui? Se há, manifesta-se com sua mão. Não? Todos são de casa? Glória a Deus. Então, se todos estão na presença do Rei, não? Amém. Pois então, se estão na presença do Rei, terminamos com uma oração dizendo: graças, Senhor. Senhor Jesus, tu habla de la maneira que tu queres, tu haces lo que quieres, no tempo correto e na hora exata. Senhor, quem somos nós outros para questionar hora, tempo e lugar? Quem somos nós outros, Senhor, para dizer que a situação a qual estamos vivendo é de tristeza e de amargura? Quem somos nós outros, Senhor, para dizer, Senhor, que estamos sofrendo, Senhor?
Senhor, quando nós miramos tu evangelho, a tua palavra e tu servos, Senhor, vemos que nós outros falta muito, Senhor. Pelo menos a mim, Senhor, falta tanta de me entrega, Senhor. Por isso nesta manhã de oportunidade, Senhor, me quero entregar-me mais a ti. Senhor Jesus, aqui está tua igreja orando, Senhor. Senhor Jesus, em aquele tempo tu seguias, fazia milagros. Em aquele tempo, Senhor, o Senhor levantava cego, ressuscitava morto. Mas eu não hablo daquele tempo, hablo do presente. E no presente, Senhor, eu sei que tu cura, Senhor. Eu sei que tu sana, Senhor. Eu sei que tu liberta, Senhor. Eu sei, Senhor Jesus, que tu saca escravo para ser rei, Senhor. Aleluia. Nesta manhã, Senhor, liberamos uma palavra de vitória sobre a igreja. Senhor Jesus, vencemos nesta manhã os desânimos, vencemos a tristeza, a angústia, Senhor. Saca de nós outro, Padre. Traz a paz, Senhor, que sobrepassa todo entendimento. Todo entendimento, nesta manhã, Senhor, nos curvamos, Senhor, delante de tua presença. Levanta nós outros, Senhor, como Pablo ha sido levantado, Deus, sem temor, Senhor, pero com sabedoria, pero com conhecimento, Senhor. Aleluia, Senhor. Por isso nesta manhã, Senhor, soltamos uma palavra de sanidade sobre tua igreja. Sana, Senhor, os que estão enfermos. Sana, Senhor Jesus, os que estão enfermos na alma, os que estão angustiados, Deus. Traz uma cura nesta manhã. Livra, Senhor, a eles da mão do maligno. Senhor, em meio da angústia, Senhor, envia ángeles para que passe com eles. Porque em tua palavra disse, Senhor, que os ángeles do Senhor estarão ao redor de tus servos, de los que temem a ti. E aqui há povo temeroso, Senhor. Por isso nesta manhã, Senhor, declaro sanidade, restauração da família, libertação na casa. Senhor Jesus, restauração de los hijos e de los hijos. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Que Deus bendiga a igreja. Graças